Boa noite a todos. Começamos agora a nossa transmissão, né? Peço desculpas, né? Que já fazia algum tempo que não utilizava a ferramenta e fiquei aqui, né, achando os detalhes, né? Eu quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de participar do projeto Ordumare, né? E hoje nós temos aqui uma questão bem interessante, né? Que vira e mexe, traz algumas situações inusitadas, né? E a pergunta é, e aí? Quem é o meu Ibá? Né? A quem pertence, né, o meu Ibá? Né? Eu gostaria de saber que quem estiver assistindo, né, se a câmera deu uma travada, se está tudo funcionando, porque a câmera aqui para mim travou. Né? Tem aqui algum comentário? Né? Então eu vou. Opa! Pega aí. Tá perfeito? Então tá bom. Porque para mim estava um pouco travado. Está travado aqui o vídeo. Eu espero então que vocês estejam me vendo com tranquilidade. Né? Então, mais uma vez, eu peço as minhas desculpas que eu não tenho por hábito de atrasar. Né? Vamos lá. Então, é uma provocação sobre esse tema, porque eu já vi muitos debates sobre isso, né? Principalmente quando alguém muda de casa. Né? Isso é muito comum. Alguém ser, eventualmente, iniciado numa família, não é? Seja umbanda, seja candomblé, seja do culto tradicional iorubá, né? E muda de casa. Né? E eu não vou entrar aqui no mérito qual seria o motivo. Né? Eu acho que a gente precisa deixar bem claro que eu não vou entrar nesses pormenores. Né? Então, a pergunta é, né, a quem pertence o Ibá? Né? O meu sacerdote não deixa levar o meu Ibá para casa. Como é que funciona isso? Né? Primeiramente, eu acho que a gente tem que partir sempre do pressuposto que uma boa conversa franca, olhando olho no olho, é uma forma de facilitar, primeiramente, esse contato. Né? Porque, primeiramente, vamos lembrar, ninguém é dono ou escravo, né, de ninguém. Ninguém. Né? Então, acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Certo? Então, ninguém é dono de ninguém, ninguém é escravo de ninguém. Né? Então, eu acho que esse é o ponto inicial. Segundo, né, sabemos, ao contrário, que muita gente pensa, puxa, eu participo dessas religiões, tudo é cobrado, né, tudo é muito caro. Realmente, nos dias de hoje está muito caro. Né? Pensar o seguinte, né, quem comprou? Então, vamos partir desse primeiro detalhe. Então, eu vou colocar aqui de uma forma muito simples para facilitar a compreensão, né? Para justamente todos terem a oportunidade de entender. Né? Então, vamos lá nesse sentido. Né? Aí eu pergunto, quem comprou? Quem pagou a conta? Né? Porque geralmente tem-se essa preocupação. Mas o que eu quero colocar assim para vocês, né, é exatamente o seguinte: não é quem comprou é dono, porque é como se fosse um presente. Então vamos lá. Eu vou montar meu Ibá, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, de Oxóssi. Tá? Vou colocar uma coisa muito simples, eu coloco
Novidade, né? Barro, né? Coloco, né, o ofá. Certo? Coloquei aqui de uma forma muito tranquila. Eu sou o sacerdote da casa. Né? Comprei. Mas eu estou fazendo para a cabeça de Joaquim, né? Estou fazendo aquela iniciação para Joaquim, estou dando de presente para Joaquim. Então significa que aquele, né? Aquele é do Joaquim. Ele é o jubô de Joaquim. Né? Porque se eu estou comprando e estou dizendo que é de Joaquim, é de Joaquim. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Né? Por quê? Porque Joaquim vai cultuar aquele orixá daquele. Né? Joaquim terá, né, além daquele assentamento, ele terá também outros, né, assentamentos do seu enredo, ou do seu Odu, ou de outras situações, né, que vai fazer parte daquela sistematização. Né? Pode ser que o sacerdote dê tudo, pode ser que só dê um, pode ser que só dê alguns elementos, mas o que nós temos que lembrar é que pertence à pessoa. É a mesma coisa, né? Então, eu vou aproveitar aqui a minha irmã Monique, né, que ela é uma das pessoas que mais tem um contato, e a gente tem conversas ótimas sobre o dia a dia da religião, por exemplo. Né? Então, vou partir aqui do pressuposto. Eu compro uma escova de dente e dou para ela de presente. Ela vai usar aquela escova de dente para sua higiene pessoal. Né? Diariamente, 2, 3 vezes ao dia, o que for. E aí, por qualquer motivo, brigo com ela, eu pego e falo assim, Monique, eu não quero mais falar com você. Você sabe aquela escova de dente que eu te dei, que você utilizou para sua higiene pessoal? Agora eu quero de volta. Utilizando o bom senso, não faz o mínimo de sentido. Né? Não faz sentido. Porque eu vou utilizar essa escova de dente para quem? É uma coisa muito íntima, é uma coisa muito pessoal, assim como o bar. Né? É muito pessoal. Então, nós temos que lembrar que exatamente, né, é do indivíduo, né, para fazer o seu culto, aliás, a sua representação simbólica. Nós temos que lembrar também, né, que o culto, né, de Orixá, o culto de Urunda, ele é muito individual nesse aspecto. Né? Então, pertence às pessoas. Então, nós temos que lembrar o seguinte: se por acaso, né, o sacerdote der, né, aquele, o jubô, ele bate, é da pessoa. Já foi. Mesmo se ela quiser ir embora, não adianta ficar reclamando, porque é do culto pessoal do indivíduo. Não é? E não tem como agora falar assim, não, agora eu estou com raiva, eu pego de volta. Não dá, por isso que eu dei o exemplo, né, nessa situação da escova de dente, que é uma coisa muito íntima, muito pessoal, como se fosse também peças íntimas, como se fossem qualquer coisa nesse sentido. Né? Ah, ele não quer. Né? Briguei com o sacerdote, né? Ele está bravo, ele não quer que eu saia da casa, porque aquilo é muito pessoal. E como é que eu faço isso? Olha, eu vou partir aqui da experiência do dia a dia. Faça formalmente uma notificação pedindo para retirar, né, aqueles pertences. Independentemente se foi o presente, né, do sacerdote, ou se foi aquilo que tudo eu comprei e que por acaso está no templo, está no Ilê, está na Eber, por qualquer motivo. Então nós temos que lembrar que pertence ao indivíduo. Né? Então eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, o motivo
Eu estou insistindo que esses símbolos, que esses elementos fazem parte do indivíduo. Tá certo? Então, aqui nós temos essa primeira questão. Segunda questão, voltando aqui. Faça uma notificação formal, né, dizendo que os elementos, sendo de presente ou sendo comprado, pertencem ao indivíduo. Pertence, no caso, eu dei aqui um exemplo, ao motim. E se mesmo assim o sacerdote não quiser entregar, com esse documento pode-se fazer um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Pode gerar até um processo criminal por apropriação indébita, né? Porque a pessoa está ficando para si algo que não é dela. Não é? Não se trata de roubo, não se trata de assalto, nada. Existe, né, esse tipo penal, ou seja, esse crime de apropriação indébita que a pessoa fica para si, né, com algo que estava em sua confiança e quando solicitado não quer devolver. Tá? Tudo bem? Eu acho que esse é um ponto. Nós temos que participar primeiro. Vamos lá. Da conversa do pedido, né? O sacerdote, por exemplo, ou quem seja responsável, ele mesmo assim não quer atender, né? Faça uma notificação pedindo por escrito, 2 vias, de preferência pelo correio, pelo AR, com carta registrada, para provar que aquilo existiu. E, se não tiver jeito, fazer o boletim de ocorrência de apropriação indébita e tomar as medidas judiciais cabíveis, né? Para que essa pessoa, né, no caso, o sacerdote, possa devolver, né, os elementos. Né? Agora, eu sempre parto do princípio, né? Eu acho que eu fui bem prático, e eu estou colocando aqui de uma maneira didática para todo mundo entender o raciocínio, né? Que tudo tem uma conversa, tem uma relação. Né? Eu gosto de partir do pressuposto, quando eu estou envolvido numa atividade sacerdotal, né? Vamos colocar aqui que todo mundo está bem familiarizado, dá listinha para a pessoa e a pessoa compra, ela traz o que tem que fazer, não é? Faz os seus devidos encantamentos, faça a sua devida alimentação, principalmente no IFA, que é muito comum, devolva para a pessoa cuidar, né? Outras religiões também devem fazer o mesmo, às vezes é o critério de cada caso. Mas eu parto do pressuposto que o sacerdote deve fazer todo o ritual que seja necessário, como eu falei, de alimentação, encantamento, né? Ajudar aquele filho da casa, aquele aô, né? Fazer tudo, né, o que é necessário e devolva o pagamento para tirar. Primeiro também que, se a gente for analisar, se ficar tudo dentro da casa do sacerdote, chega uma hora que o sacerdote está dormindo na rua, não é? E os ibás, o ojubô, o que for, está tudo ocupando a casa dele, ele não vai ter nem casa para morar. Não é? Então, acho que é uma questão de bom senso. Né? Então, tem a listinha. Agora, se eu resolvi para presentear, a mesma coisa. Faço tudo que deve ser feito, entrego, e a pessoa tem a responsabilidade. No dia que tiver que dar de comer, que tiver que alimentar, leve, traga, faça o ritual, aguarde o tempo que for necessário, né? Se for também necessário fazer o ossé, devolva. Né? Não é correto já ficar retendo materiais, né? Primeiro, do ponto de vista ético. Segundo, do ponto de vista comportamental. Terceiro, do ponto de vista legal, que a gente viu o crime de apropriação indébita. Certo? Então, estou colocando aqui em termos gerais durante esse tempo. Né? Eu queria saber também se alguém já pode fazer as perguntas, já podem enviar, que o espaço aqui está aberto. Né? Não precisa necessariamente de fazer uma introdução para depois fazer as perguntas.
né? Eu quero aqui, olha, já tem aqui uma pergunta que eu recebi. Fui iniciado no candomblé, não tinha dinheiro para comprar os ibás. Quem comprou foi o pai de santo. E ainda assim tenho o direito de levar para minha casa? Conforme aqui a explicação que a gente apresentou, sim, tem o direito de levar para casa porque pertence à pessoa, é a simbologia individual, não é, do filho do Anjá, né, do filho, do cultuador, né? Então, tem o direito, sim, de levar para casa, tá? Conforme a nossa explicação inicial, né? Aqui também tem mais uma outra pergunta, né? Avisei o sacerdote que iria retirar o ibá da casa de axé. Chegando lá, me deparei com tudo quebrado. Posso ser restituído por esses danos? Como calcular esse valor? Haja vista que tem um valor espiritual e não somente material. Bom, aí nós temos uma situação mais complexa, né? Primeiro, isso, né, tem que ser bem colocado para não tomarmos decisões erradas, né? Viver significa caminhar com menos erros possíveis, né? E a maioria das vezes a gente acerta. Quero chegar aqui no ponto. Quem quebrou? Por que quebrou? Né? Então, é uma situação importante descobrir. Se quebrou como represália, né, por um motivo, porque o filho está saindo da casa, seja por qualquer outro motivo, você teve essa briga, eu considero que o responsável tem, assim, que indenizar. Né? Pelo menos dentro daqueles fundamentos que estavam ali, dentro daqueles pressupostos, indenização em dinheiro, porque também aí não vai ter nem condição da pessoa ficar, né, naquele axé, porque já está uma situação totalmente desagradável, no mínimo, né? Então, indenização em dinheiro, que aí você vai estipular, né, quanto custa que tem ali, né? Como a gente estava falando. Cada pessoa é muito individual, cada pessoa acrescentou elementos ali. Né? Antes até de querer cobrar alguma coisa, né, o dono do bar, vamos chamar assim, ele tem que descrever exatamente o que tem ali também, né? Que tem gente que vai falar que colocou alguma coisa e aquela coisa não existe, né, naquele local, tá certo? Então, acho que é necessário também fazer uma descrição do que tem ali, guarda, acompanha, vê o que tem ali na casa e tal. Eu acho que é bem importante. Agora, se for intencionalmente, se for dolosamente, tem que ter uma indenização, né? Agora, também nós temos que perceber que pode acontecer numa situação assim, que é muito comum, inclusive. Invadiram a casa de axé, né? Tem alguns vândalos, vagabundos, alguns mentecaptos, né? Extremistas, né? Que têm hoje o hábito, em tudo, né? Para dizer que é liberdade de expressão, destruir a cultura, destruir o conhecimento, destruir a casa de axé alheia, tá certo? Evidentemente, não tem como cobrar do zelador, não tem como cobrar do sacerdote, do pai de santo, da mãe de santo, né, do babalorixá, não tem condição. Porque ele não concorreu para isso. Né? E eu acho muito difícil que alguém também tenha feito seguro desses valores, né? Do que está ali colocado. Né? Por certo, seria até um seguro, se a gente pensar de uma forma mais ampla, como que é uma farmácia, como que é um supermercado, como que é um posto de gasolina. Né? Não tendo essa possibilidade, não tem como exigir do sacerdote uma reparação, porque aí ele não teve culpa. Por isso que é necessário saber sempre o fato gerador, né,
da intenção, vamos chamar assim. Se o sujeito teve intenção de destruir mesmo, ou se ele não teve a intenção. Tá certo? Eu acho que fica bem claro isso. Né? Agora, aquele que teve o seu IBA destruído e tiver que ir para outro local, fale com o novo sacerdote, com a nova sacerdotisa, né? Monta o seu novo IBA, vai ser feliz, né? Claro, se essa pessoa também se sentir no direito de cobrar, né, a lesão do prejuízo financeiro, né? E olha o que eu estou falando, hein? Mesmo que tenha sido dado ou não, não é bem assim. A mão que dá, a mão que tira. Não é bem desse jeito. Certo? A partir do momento que você dá, você está passando, né, para a pessoa. Porque eu quero considerar o seguinte, meus irmãos. Do ponto de vista, quero dizer aqui uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Quero compartilhar uma coisa com vocês. Uma vez que eu faço uma doação, presente, no Código Civil diz que uma vez feita a doação, ela é de caráter irretratável e irrevogável. É isso que eu estou falando. Se por acaso você der um presente para alguém, está dado. Né? Ah, não, agora eu quero uma retratação, porque eu quero uma... Não. Já foi. Uma vez que eu dei, está ali, todo mundo tem prova, tal, aquele negócio, também não tenho como voltar atrás. Certo? Então, essa é uma definição legal que a doação tem esse caráter. Principalmente que a doação é um ato de vontade, alguém está dando. Não é, não é uma compra que tem duas partes da negociação. Não, a doação, alguém está dando. Certo? Chegou aqui mais uma pergunta. Né? Olha aqui, isso aqui eu já vi algo semelhante. Né? Toda vez que eu vou ao barracão para tirar o IBA do meu santo, o barracão está fechado. Mas vejo que tem pessoas lá dentro. Como proceder para tomar posse, né, do IBA do meu santo? Quer dizer, alguém está batendo na porta, tem algazarra, não quer atender porque ali é o desligado. Ali, né? Olha, eu considero fazer um boletim de ocorrência, né? Claro, não aquele ato, não, cheguei agora, ai, não, não. Isso como está aqui colocado na pergunta. Toda vez que chega lá, foi uma, foi duas, foi três, ninguém quer atender e tal, para pegar o IBA, faz o boletim de ocorrência por apropriação indébita, entra no Poder Judiciário e vai com busca e apreensão do elemento, porque é direito da pessoa. Ninguém pode ficar consigo algo que não é seu quando não existe mais a relação. Tá certo? Então, acho que isso tem que ficar bem claro. Né? Então, não tem mais, como que eu posso dizer assim, essa relação já construída, já chegou num ponto que, vamos chamar assim, o filho, aspas, da casa já não quer mais ser atendido, né? Então, tem que chegar a essas medidas mais drásticas. Porque quem olha assim vai falar, vou colocar numa linguagem popular, né? Mas é só uma pedra. Mas é só um pedaço de chumbo. Mas é só um pote de barro. Nós temos que lembrar também que existe a proteção imaterial dos bens. Assim como que tem da marca, como que tem, né, de propriedades de software, tá? Porque o software necessariamente a gente não pega, a gente instala e ele funciona, um aplicativo. Né? Então, podemos comparar, são bens imateriais, né? Mas que fazem parte do indivíduo, como bens culturais, bens religiosos, né? E a nossa Constituição garante a liberdade de
né, religião e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, né, quem está fazendo aquilo contra mim está me colocando fora, né, da minha dignidade. Certo? Então, é dessa forma que tem que se proceder. Tudo bem? Alguém tem aqui mais alguma pergunta? Né? Eu queria fazer hoje um bate-papo com vocês mais um pouquinho mais curto, que é um tema bem específico, e que a gente pudesse, nesse momento, vamos chamar assim, né? E já para essas perguntas, até aqui o nosso moderador coloca, né? Deixe suas perguntas para que o nosso irmão advogado possa responder, né? Então, outro ponto. Esse daqui é mais cabeludo ainda. Não pude retirar o ibá da casa, pois o sacerdote alegou que no estatuto tem a cláusula de, olha aí, de que todo filho da casa só poderá retirar o seu ibá com 7 anos de obrigação paga. Ele pode me pedir de retirar por conta desse estatuto? Né? É uma pergunta dureza aqui de responder. Então, vou aqui repetir. Né? Não posso tirar o ibá, não é, da casa, do ilê, pois o pai de santo alega que no estatuto tem a cláusula de que todo filho da casa só pode tirar após, né, 7 anos de obrigação pago. Então vamos partir agora do pressuposto. Acho que é algo que a gente tem que colocar. Eu considero que existe aí uma ilegalidade dentro de uma normalidade. Você, nossa, que coisa maluca, que coisa difícil que está dizendo. Porque, vamos lá, do ponto de vista prático da casa, se ela está com o estatuto registrado, não é aquela coisa se eu apareço com papel, tiro do bolso, né, do colete, apresentando ali, né? Se por acaso tem o estatuto da casa, porque acontece, eu aqui só para colocar aqui o raciocínio, tem muita gente que começa a falar, é porque você tem que ler o estatuto e tal. Tem casas que tem estatuto registrado e ninguém nunca viu. Né? Então, não tem sentido. Se houver esse expediente de que tem um estatuto na casa, a partir do momento em que o interessado for, né, se iniciar e houver a compra de material, o que for, tá, ele tem que estar ciente dessa cláusula. Ele tem que estar ciente desse artigo. Né? Ciente como? Tem que ser falado e mostrar lá, que dá conta do estatuto do sujeito. Né? Então não tem condições. Certo? Agora, o que tem uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte: o que é essa obrigação paga? Então, por exemplo, é o IBA que foi alimentar? Ou, vou colocar assim para a compreensão de todos, ou é a mão de obra do sacerdote, né, porque aí tem a mão de obra mesmo, de fato, né, do sacerdote para alimentar aquele bar. Isso tem que ficar muito bem claro. Porque o IBA é da pessoa. Se ela quiser levar, tudo bem. Ela tem aí uma situação de, vamos chamar assim, de ilegalidade. Né? A pessoa pode levar, porque está ali. Só que quando ela assina o estatuto, lá, se ela concorda, ela permite que aquele IBA fique. Então, vamos colocar assim, vamos dividir em 2 situações para facilitar a compreensão de todos. Se a pessoa não souber que existe esse dispositivo, só foi falado e foi tirado ali na hora, aquela situação, está errado. Não pode. A pessoa, ao adentrar, né, ao templo, ela tem que ter pleno conhecimento.
Se ela não tiver esse conhecimento, não se aplica a regra. Então já está resolvido. Tá? Então ela tem que ter ciência. Então eu recomendo a vocês, né? Eu acho que às vezes não é o excesso de burocracia, mas a informação. Quando foi iniciar alguém, eu acho que a gente já conversou sobre algumas questões, principalmente de saúde, né? Quando alguém vai ficar recolhido, ou se tem restrições alimentares, instruções de restrições de medicamentos, né? Tem que ser colocado. E colocar isso para a pessoa ter ciência, se quiser proceder dessa forma. Ou faz uma ficha, coloca ali o nome, endereço, telefone, nome do outro, tipo sanguíneo, avisar no caso de quem e tal, e colocar esse dispositivo se a pessoa concorda ou não. Deixa claro que se ela assinar, ela está de acordo. Agora, se não fala nada e depois vem com isso daí, está totalmente errado, é direito do iniciado retirar aquilo e tal. Ah, mas você tem que pagar para retirar a obrigação. Foi feito? Você está devendo? Não. Tem que ir embora. Tá certo? Então, a informação preliminar ela é muito importante a fim de que não se crie mais problemas. Tem a pergunta aqui da Simone. Eu queria ver aqui. Ah, tá. Ó. Simone aqui, ó. Parece que a gente estava na mesma linha. Estou passando por esse problema. O meu sacerdote diz que tem que pagar um valor de R$ 3.000 para retirar o Moibá porque eu não dei 7 anos. O que faço? Esse procedimento está totalmente errado. Não existe. Se você não fez a concordância explícita, ou seja, assinando, estando de acordo, do ponto de vista legal, essa alegação não tem sentido, né? Você pode insistir. Agora, se ele bater o pé lá, você pode fazer um registro de apropriação indébita, né, desse bem religioso e pedir as providências cabíveis, viu, Simone? Né? Então, aí não tem jeito. Né? É aquilo que a gente está falando. As pessoas, às vezes, por qualquer motivo, vão tirando regras da cabeça. Gente, nós estamos vivendo um momento muito particular na nossa vida coletiva, da nossa vida social. Tem muita gente achando que pode fazer tudo, que não existe limites legais. Para um monte de coisa. O que aconteceu, por exemplo, eu quero colocar aqui para vocês se conscientizarem. O que aconteceu no dia 8 de janeiro lá em Brasília é um exemplo disso. Eu não concordo, eu arrebento, eu crio regra, eu sou o poderoso e tal. Gente, não é assim. Por que nós temos leis para regular as relações entre as pessoas? Né? Ah, a lei está errada. Vai lá no Congresso Nacional, vai na Assembleia Legislativa, vai na Câmara Municipal, discute se a lei está errada ou não. Mas eu não posso fazer tudo, né, desse ponto de vista que estão apresentando. Criando regras, criando situações que não existem. Então, o que eu quero colocar para vocês é que isso é um absurdo, não se pode. Mesmo que ele tenha dado, Simone, o IBA. Não pode fazer isso. Né? Porque eu estou partindo do pressuposto que você não sabia. E esses R$ 3.000 aqui, é o valor do quê? Do trabalho dele? Né? Mas isso não é compulsório. Quer dizer, isso não é obrigatório. Né? Então, estou colocando aqui para você. Você pode até fazer a notificação, né? Faça a primeira notificação solicitando, né? Entre com a proposta e diga que você não deve nada porque você não contratou esse serviço. Infelizmente, se muita gente trata a religião como comércio, então vai ter que colocar como uma prestação de serviço também. Então, se você não contratou o serviço, você não é obrigada a pagar. Penso eu dessa forma.
pode ser que tenha algumas correntes contrárias, porque essas pessoas são muito interpretativas. Mas eu considero que você não deve nada, tá certo? Temos aqui uma pergunta do Ogan Henrique, do Rio de Janeiro, né? E diz aqui, ó, uma outra pergunta interessantíssima. Deixa eu colocar aqui para... Meu sacerdote faleceu e pedi para retirar os ibás dos meus orixás. Porém, a pessoa que ficou responsável resolveu desmontar tudo e me entregou tudo misturado, por não querer aceitar. O que fazer? O Henrique, eu não entendi essa fase da pergunta, esse não querer aceitar. Né? Olha, eu vou partir daqui da resposta da forma que me veio. Né? Eu considero o seguinte, né? Quando o sacerdote falece, né, geralmente fica alguém responsável pela casa. Né? Eu não sei se isso foi o caso, assim, o responsável de conduzir o culto, né, o herdeiro do culto, então vamos chamar assim. Né? Talvez, não é, esse responsável que desmontou tudo, entregou tudo misturado a partir desse pressuposto, né? Você então vai ter que conversar com ele para saber o que é exatamente seu, o que é exatamente que ele misturou. Né? Então isso tem que ser devidamente colocado. E eu recomendo sempre colocar por escrito, porque o pessoal gosta às vezes de meter o louco. Né? A vida da gente, ela parece, com as devidas proporções, um grande Big Brother. Né? Todo mundo fala, todo mundo diz e tal, mas na hora de colocar o preto no branco, são poucos que fazem isso. Ah, você disse, estão assim embaixo, diz mesmo, acabou. Ou se não, tomei aquela decisão, eu estava errado, mudei de opinião. Agora, meter o louco é uma coisa muito comum. Ah, eu não falei, ninguém prova nada, ninguém sabe, e a pessoa fica daquele negócio. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Você conversa lá com a pessoa. Agora, infelizmente, como que o sacerdote faleceu, você tem uma situação muito difícil, porque você tinha uma relação, pelo que eu percebo, com ele, Gano. Se não tiver mesmo essa condição, infelizmente, você vai ter que montar novamente. Né? Porque a pessoa ali desmontou, talvez até por ignorância, né? E se não foi por ignorância, foi por maldade, mas como é que você comprova isso? Isso aí é uma linha muito tênue, não é? Então, acho que necessariamente você pode fazer esse comunicado, o que está errado, o que está certo, pega as providências e tal, mas pelo falecimento do sacerdote vai ficar muito difícil, né? Falo para você que vai ser muito difícil. O Ifatoki Exutolá, ele diz aqui uma questão. Quando se paga uma obrigação, você paga desde os elementos que compõem o Ibá, até o axé do Pai de Santo, o chão, tudo está pago. A não ser que a pessoa tenha ficado devendo ou fez na misericórdia, que é muito comum ter esse termo. Né? Diferente disso, ninguém pode se apropriar do que foi comercializado. Eu entendi essa linha do seu comercializado, quer dizer, que foi pactuado naquela relação. Né? Então, vamos colocar o axé do Pai de Santo, a mão, né? Como se coloca e tal. Mas aí, e falou que o que é importante, até quando eu falei dessa questão da misericórdia, se alguém deu, não tem mais, não é mais da pessoa, não. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai. Ai, que mal agradecido, eu não faço mais as coisas pelas pessoas, que horror, tal. Infelizmente, a ingratidão também faz parte da condição humana. Nós temos que entender, não é que eu concordo com isso, mas eu aceito que essa condição exista. Então, a ingratidão, de fato,
é comum, é da condição humana, tem gente que vai ser eternamente grato, tem gente que vai comer na sua casa, vai beber da sua água, comer da sua comida e ainda sai falando mal. Faz parte, infelizmente é isso. Aí cabe também a gente escolher quem frequenta a nossa casa. Mas necessariamente, né? Eu acho que a única questão que às vezes o sacerdote pode fazer, se a pessoa ficou devendo a ele, né? Porque o tempo do sacerdote também, né? Tem que ser valorizado, né, gente? Porque dá um trabalhão. Cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da vida pessoal, cuidar da vida profissional, né? Porque todo mundo aqui tem a sua vida profissional andando. Contadores, advogados, programadores, vendedores, cozinheiros, garçons, pedreiros, o que for, né? A nossa vida, o dia a dia, é muito difícil, né? Então, eu acho que a única situação é essa mesmo, Ipatoque, né? Que a pessoa fique devendo, certo? Mas eu estou plenamente aqui de acordo com você. Temos uma pergunta aqui do Ulisses. Uma pergunta interessante. No caso de invasão, destruição comandados pelo tráfico ilícito de entorpecentes aos templos religiosos, candomblés ou ijós, contra quem devemos impetrar a ação? Contra o Estado ou contra o município? Meu irmão, lamento dizer, não existe a responsabilidade destes entes federativos, ou seja, do Estado, da União, que é o governo federal, e o município, em razão a isso, porque não estão sob a administração deles. Infelizmente, o prejuízo é de quem está tomando conta da casa. Então, eu acho que é algo a se pensar, começar a contratar um seguro, se ele eventualmente, na região, acontecer esse tipo de coisa. Né? Então, lamentavelmente, do ponto de vista objetivo da responsabilização de indenização financeira, neste caso, não cabe. Pode até tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas a responsabilidade, né, dos entes estatais não tem nessa relação. Você pode até cobrar mais policiamento, denunciar a imprensa, tomar providências, cobrar mais proteção religiosa, né, combater grupos extremistas, mas do ponto de vista material, não existe a indenização. Né? Como eu disse, a não ser que seja o governo tomando conta, seja um museu, seja alguma coisa, mas contrário disso, não. Para preservar, recomendo a contratação de um seguro, que é a forma que se tem, tanto para destruição, quanto para incêndio, quanto para roubo. Tá certo? E aí, gente, quem tem os seus, né, os seus rivais também tem que se conscientizar, né? Se está do lugar, não quer ficar em casa, tal, conscientiza. O seguro, quando a gente divide entre várias pessoas, não fica tão caro. Agora, se deixar tudo nas costas de um, fica difícil. Pergunta da Jéssica. Né? Jéssica faz aqui uma pergunta. Estou muito triste e decepcionada. Comuniquei ao sacerdote que estaria me retirando da casa. Agendei o dia e estava tudo certo até então. Mas eu fui surpreendida quando eu cheguei na casa, com tudo preparado para levar como se deve. Fui informada que tudo tinha sido despachado na cachoeira. Estou sem chão. Jéssica, primeiramente eu lamento o que tem ocorrido, né, porque tem, acima de tudo, não é só o dinheiro, né, mas tem a simbologia, tem o sentimento, tem o amor, tem o carinho. Né, então eu lamento pelo ocorrido. Né? Eu acho que você poderia juntar pelo menos umas 2 testemunhas e abrir uma ação de reparação.
judicial de danos, com perdas e danos. Viu, Jéssica? Cabe sim. Cabe esse tipo, porque você combinou, você avisou, estava sob a responsabilidade dele, e ele, por motivo de represália, pelo que está aqui me colocado, despachou na cachoeira. Cabe indenização, sim. Calcule isso, né? Eu não sei o que é que tinha lá, eu não sei o quanto foi colocado, às vezes a gente tem nota fiscal e tal, até para o, né, pro Poder Judiciário ter uma noção, né? Mas eu recomendo que você entre na justiça para ser indenizado, porque as pessoas precisam entender o seguinte, que não é dela, não é assim que se trata, porque além da questão material, tem a questão emocional. Então a gente não pode tratar dessa forma, tá? Então, pense com carinho, eu sei que tem um momento ali muito triste, é um momento de luto, de tristeza e tal, mas você pode sim pedir essa reparação em juízo, se assim você tiver essa necessidade, né? E aí também ele depende de pessoa para pessoa. Aqui, recebo também a pergunta do Alves de Chapanã. Boa noite, doutor. Sou sacerdote aqui no Rio Grande do Sul. Essa aqui é boa. Acho que essa é boa. Essa aqui é uma questão muito interessante. Sou sacerdote aqui no Rio Grande do Sul e gostaria de saber quando o Ibá é abandonado pelo filho, ou seja, né, ele é o dono do Ibá, quanto tempo tenho que segurar esse Ibá? Pergunto, porque é muito comum se passar anos e depois a pessoa quer pegar o mesmo. Olha, Alves, eu considero assim, como que não tem nenhuma legislação que trata do assunto assim, de uma forma tão específica, né? De uma forma assim tão precisa, eu vou fazer aqui uma recomendação a você. Quando tiver, né, o IBA, principalmente quando alguém for, né, iniciado, eventualmente, a gente fala da iniciação como comum, mas tem gente que pode assentar por qualquer outro motivo, desde que esteja bem previsto, né? Mas se por acaso a pessoa chegar e colocar em situação, diga, olha, você tem, né? Então vou colocar aqui como se trata geralmente no candomblé, né? É obrigação, iniciação 1357, né? Você sempre tem que acompanhar as suas obrigações, em primeiro lugar. Não colocou a obrigação, você tem aqui 4, 5 anos do seu IBAR. Se o seu IBAR estiver aqui, lamentavelmente, né, e você não comparecer, não cumprir as suas obrigações, não é? Ele será despachado. Tá? Mas ainda continuo pensando no que eu disse no começo, que quando a pessoa tiver o seu respectivo IBA, entregue e deixe ela ter a responsabilidade. No dia que tiver que comer esse IBA, que for alimentado, então, né, peça para a pessoa levar, coloca numa caixinha, faz um negócio bonitinho, leva dentro do carro, né? Fecha a caixa, toma os seus devidos cuidados e tal. Pensa dessa forma. Mas se não tiver jeito, deixa ali, ó, 4 anos. Se a pessoa não comparecer, comunica. Olha, você venha retirar isso daqui dentro de 7 dias, já passado o período ali dos 4 anos. Se não comparecer e tal, deixa tudo registrado. Se eventualmente alguém quiser lhe cobrar alguma coisa com esse registro, com esse comunicado, por e-mail, por WhatsApp, por telegrama, por carta do correio, por motoboy, o que for, o senhor deixou muito bem claro, né, que o responsável falhou. Né? Então, acho que esse é o aspecto. Né? Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, né? Então, eu acho que é um assunto assim, né? Extenso, porque a gente acaba colocando na situação concreta, né?
Mas a gente vê que tem várias situações que colocam no dia a dia, né, que atrapalham essa relação, né? Então, pense bem, né? O sacerdote não é dono, né, do material do bar, mesmo sendo presente, não é? Converse, notifique. Se não notificar, faça boletim de ocorrência. Se não teve situação, infelizmente a gente às vezes tem que ir partir para o poder judiciário, né? Então, esse é o resumo. E agora a gente vê cada caso. Indenização, né, do Estado para esse aspecto não existe em cima, e principalmente em trato de segurança pública, do bem material, assim, não. Então, contrate um seguro. Eu estou aqui fazendo esse resumo para vocês, né? Para vocês entenderem como é que foi a nossa conversa, né? No caso, né, da Jéssica, que eu vi aqui com tristeza, guia tal, pode ingressar com ação judicial, se assim considerar importante, né? Então, aqui tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui do Mike, de Minas Gerais. Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Por mudanças da casa, eu não me adaptei e decidi me retirar da casa onde frequentava. Comuniquei ao pai pequeno e ele disse que só entregaria o ocultado no IBAR, pois, quando eu fui feito, não paguei pelo IBAR. Está certo isso? Não, não está certo. Ué, ele deu lá no começo? Não, não está certo. Já foi. Lembra que eu falei? É uma doação. Uma doação ela tem esse caráter de retratável. Quer dizer, eu não vou mudar as condições. E irrevogável. Eu já dei e não posso voltar atrás. Eu não posso mudar as condições, eu não posso voltar atrás. Então, se ele considera que aquilo não de sua parte, pai, se ele considerar que é uma ingratidão, né, que eventualmente você deve favores a ele, lamenta o ocorrido, essas coisas podem acontecer, tá? Mas do ponto de vista legal não está certo, não. Né? Agora, aí também vai depender de você. Né? Se você quiser realmente enfrentar, você tem mecanismos que eu falei inicialmente. Agora, se você também não quiser enfrentar, deixa para lá e, de repente, você vai procurar uma outra casa e começar novamente o seu assentamento, ou, no caso, voltar para o bar. Se ele é importante trazer na África, não sei quais são as condições que aí aconteceram, né? Mas vale a pena deixar registrado que não está certo isso. Tá? Então, esse é o ponto. Nós temos que parar com essa cultura. Às vezes a gente fala, né, que o branco quer escravizar o negro, mas isso do ponto de vista histórico, mas parece que também tem algumas pessoas que não é nem só pela questão racial, não, pela questão comportamental mesmo. Elas têm o desejo de escravizar o outro. Né? E isso não está certo. Ninguém é dono de ninguém. Vamos deixar isso claro. E as pessoas são responsáveis, certo? Pelas suas condutas. Então, nós temos que pensar dessa forma. Toda ação tem uma reação. Isso aqui todo mundo sabe, é uma coisa óbvia. Né? Então, não adianta eu tentar ficar bloqueando. Se ficar bloqueando, tiver, tem as medidas legais. Tá certo? Bom, gente, eu estava com saudade de vocês aqui, não é demagogia nem nada. Quem me conhece sabe que eu tenho aqui um grande carinho pelo projeto Olodumare. Eu espero que, depois desse período que nós ficamos praticamente 2 anos e meio, né, sem contato físico, que nós possamos fazer alguns encontros presenciais. Eu coloco à disposição para ajudar aqui em São Paulo, já falei isso para o Ababrito, falei isso para a Monique, né? Então, estou aqui à disposição.
fico muito contente em poder compartilhar. Eu espero que eu tenha sido claro, não é? Nas observações, nos exemplos. Às vezes a gente também está respondendo ali, um pouco lendo, raciocinando, improviso, a gente pode falar algumas coisas e às vezes confundir, né? Mas no grupo eu me coloco à disposição a responder alguma pergunta, ou alguma situação que ficou em aberto, ou alguma coisa que ficou mal compreendida dentro destas respostas, né? Que foram aqui colocadas as perguntas. E eu espero, em organização, em pessoal, que a gente tenha outras oportunidades, porque eu acho que o conhecimento liberta. Isso é verdade. Mas, além do conhecimento libertar, nós temos que saber como utilizar essa nossa liberdade, como esse nosso conhecimento, né? E eu quero só fazer aqui o último registro. Ah, Inaê, apareceu aqui, linda! Beijo para você, né? A nossa grande irmã que vive nos lugares mais quentes do Brasil, que é Brasília, Deus me livre, né? Que Deus lhe abençoe, porque para enfrentar aquele calor ali, não é para poucos, né? Eu quero fazer aqui só um registro importante. Nós estamos vivendo um momento, mais uma vez, fundamental para o nosso país, não é? Nós temos que reconstruir muitas relações. Vamos aproveitar esse momento, não é? Vamos colocar a educação, não é? Em cima de tudo, né? Acima de tudo, a educação, não é? A cultura, a tolerância, não é? Né? Entre nós, não. Enquanto é intolerante, não tem que ter tolerância, não. Aí é caso de cadeia mesmo, polícia e tal. Não pode ser, não. Mas com a gente, com esse povo do axé, a gente tem que fazer uma rede. Nós temos que combater preconceito, discriminação, seja religiosa, seja racial, seja de gênero. Muita coisa passa por isso aqui, né? Então, o conhecimento liberta, mas a gente tem que saber o que fazer com esse conhecimento que nos libertou, em ações práticas, que nós possamos melhorar os nossos tempos, as nossas condutas, os nossos estudos, né? Os nossos irmãos, tornar o ambiente gostoso, gente. Vamos procurar colocar isso nos nossos tempos, nas nossas práticas, na nossa família, tá? Eu estou aqui compartilhando com vocês tudo isso, porque eu vejo que se a gente não fizer, cada dia a gente vai estar numa bolha, e aí tudo que está acontecendo por aí, a gente não vai estar opinando nada. Nós podemos até perder a essência do nosso culto. Nosso culto chegou até hoje, o culto afro, o culto do Xexelabá, o culto da Umbanda, que for, né? De fato, foi muita resistência, né? A resistência não é uma palavra aberta, não. Já tem preconceito de Estado, preconceito de polícia, preconceito de outra religião, preconceito de tudo. E se a gente não mantiver essa organização permanente, dessa troca de ideias, de ação, né, de como funcionam os nossos tempos, se puder regularizar, participar dos processos, né, de projetos, de desocupar espaço, se a gente não ocupar, alguém vai ocupar no nosso lugar e a gente vai perder nosso tempo. Tá? Então, é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Né? Obrigado aqui. A Iná está rindo aqui, acho que ela, do calor, o riso dela foi de concordância. Né? E aqui, ó, precisamos conversar sobre realmente o que pode mudar no nosso cenário. Vamos aproveitar essa oportunidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alves. Né? Obrigado, Ulisses. Né? Obrigado, Malu. Obrigado a todos vocês aqui que às vezes não se manifestaram, mas que serviu como referência para a gente aqui estudar, conversar. Eu agradeço muito. Eu tentei ser o mais prático possível. Desculpe mais uma vez pelo atraso. Eu acho que dentro da proposta a gente está terminando aqui dentro do tempo. Tá bom? Aboreio a todos, muita axé, muita sabedoria, prosperidade. E ainda amanhã tem sexta-feira. Um abraço a todos.